Se o culto terminasse aqui, eu já sairia daqui mais do que satisfeito com tudo aquilo que o Senhor fez. Mas o Senhor, Ele faz além daquilo que nós pedimos, pensamos, planejamos, porque Ele é fiel. Amados, nós vamos fazer a leitura aí no tema. O Evangelho escrito por João, capítulo 4. O verso 23. Quero louvar a Deus por ter representado esse amigo que foi o canal para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Muito obrigado pela confiança. Deus abençoe sua vida, sua família, ministério, aos servos de Deus, pastores, líderes desta casa, aos obreiros, a toda esta congregação, a cada um dos líderes das outras congregações. Está tudo muito lindo. Vocês já deram lugar com força aí. Eu tenho certeza que o culto vai continuar e nós vamos continuar celebrando ao nome do Senhor. Amém? Vocês encontraram o texto? O texto diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais. Amém, meus irmãos? Amém. Podem se assentar. Nós conhecemos esse texto. Eu tenho certeza que a grande maioria da igreja já ouviu falar sobre todo o contexto histórico, geopolítico que ocorreu em Samaria. Eu quero poupar tempo aqui para que a gente não fique entrando nessas questões aí geopolíticas, históricas, do que houve ali em Samaria. Eu tenho o hábito de pregar uma mensagem expositiva e eu vou trabalhar no texto e no final dá tudo certo. Amém, meus irmãos? Amém. Então a gente vai voltar aqui para o verso 1 e a gente vai trabalhando aqui e o nome do Senhor vai sendo glorificado. O primeiro verso é a introdução do que fez Jesus se mover em direção a Samaria. O texto diz: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. O verso 2 diz: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. É interessante que este episódio retrata o princípio do ministério de Jesus. Quando ele sai das águas e o seu primo, João Batista, aponta que ele é quem deveria ser seguido. Então, automaticamente, muitos discípulos de João Batista, que eram batizados no batismo do arrependimento, reconheceram que Jesus era o Messias, o Cristo, através da fala do próprio João, quando ele diz que ele não era digno de desatar as sandálias. Então a gente percebe que há uma ação de Deus através de João Batista em reconhecer que aquele tempo
seria um novo tempo para Jerusalém, para Israel. E nós percebemos, fazendo a leitura do texto, que Jesus começa a levantar discípulos. Ele vai atrás de alguns, outros comentam, e então alguns que eram discípulos de João começam a seguir a Cristo. E o número de pessoas que começam a fazer parte do seu ministério só aumenta. É interessante porque dentro de todo esse cenário, aqui no texto de João capítulo 4, o verso 1, a Bíblia diz que os fariseus viam isso, eles percebiam isso. Assim como João, no meio do deserto da Judéia, pregando arrependimento, batizando pessoas no batismo do arrependimento, eles saíam da capital da adoração em Jerusalém e seguiam em direção ao deserto para ouvir o que João tinha a dizer. E eles não estavam lá preocupados com o que a mensagem podia fazer neles. Eles queriam saber quando é que João ia errar nas ministrações. Mas cada vez que eles iam, cada vez que eles ouviam João, e eles viam as pessoas sendo impactadas pelo ministério dele, eles perceberam, não, ele é um profeta, ele é um homem de Deus. Porque ainda que as pessoas lutem para não reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida, isso é impossível, irmãos. Quem serve a Deus de verdade não tem como esconder. Jesus falou que não dá para esconder uma cidade edificada sobre os montes. Então, se você tem uma chamada de Deus, se você tem um propósito de Deus na sua vida, fica tranquilo. A perseguição é certa que ela virá, a calúnia é certa que ela virá, o desânimo virá, mas nada pode te afastar do amor de Deus. Nada pode te afastar. A gente percebe que eles começam a trabalhar para tentar dividir os dois primos, que eram João e Jesus. E eles começam a implantar uma disputa que entre eles não existia. Então, eles começam a dizer, o texto diz, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, quando Jesus percebe esse momento de que eles não entenderam o propósito do batismo, eles não entenderam a chamada de Jesus naquele período, eles estavam pensando que Jesus estava preocupado com números, com quantidade, e é claro que o desejo de Deus é salvar a todos, mas esse não era o propósito naquele momento. O propósito nunca foi fazer mais do que alguém, até porque se Jesus estivesse preocupado com isso, o Evangelho de Marcos nos conta, no capítulo 4, que ele usava as parábolas justamente para que as pessoas não entendessem o que ele pregava, para que não fossem salvos. Parece contraditório, né? Porque a gente vem aprendendo que as parábolas eram um caminho que Jesus usava para poder facilitar a linguagem da época, usando as figuras de linguagem. Mas, na verdade, no capítulo 4 de Marcos, que você pode fazer a leitura depois, ele fala que falava por parábolas para que quando eles ouvissem, não entendessem, e quando eles vissem, eles não enxergassem aquilo que estava acontecendo, para que eles não compreendessem e não fossem salvos. Então Jesus, ele se utilizava dessas metodologias, ou desses métodos, que eram as parábolas, com propósitos. E se não fosse assim, por que muitas das vezes os próprios discípulos, sem entender, chamavam ele de canto e falavam: ô mestre, a gente não pegou a mensagem não. O que o senhor quis dizer com aquilo? A parábola do semeador, por exemplo, ele tem que explicar para eles depois em particular. Então, quando Jesus ele entende que eles estão querendo colocar ele numa disputa,
que ele não faz parte, então ele se afasta. Porque a cruz não vem para trazer disputa e divisão. A cruz vem para unificar o corpo de Cristo. Vem para trazer união, comunhão entre a igreja. Então ele se afasta e ele vai em direção à Judéia, retornando para a Galileia. E a Bíblia diz que era necessário que ele passasse em Samaria. E aqui é um ponto fundamental, porque nós sabemos que essa terra, pelos religiosos, era odiada. Pela tradição judaica, era abominável alguém passar lá para aquele lugar, conversar com as pessoas que residiam em Samaria. Mas, como Jesus não é religioso, ele é salvador, ele não está preso à tradição humana, ao dogma humano, ao quadrado humano, à caixinha humana. Então o texto diz que era necessário que ele passasse por aquele lugar. E eu paro aqui para imaginar se Jesus fosse um religioso, eu jamais estaria aqui. Eu jamais estaria. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus porque ele passou lá em Samaria, na Samaria que eu estava. Falou: meu filho, eu não estou preso ao que as pessoas pensam. Eu não estou preso ao que as pessoas acham. Eu vim aqui para trazer vida para você. Eu vim aqui para fazer de você uma fonte. E isso aqui é impressionante porque os discípulos estão com ele caminhando e eles sabem que aquele lugar é hostil e que eles podem ser mal interpretados. Mas Jesus vai continuar andando e o verso 5 diz: e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Sicar significa, ligeiramente no hebraico, Siquém também. E há alguns rabinos que atrelam essa palavra com significado de mentira, falsidade. Mas na verdade a tradução mais correta representa ombros ou encosta. Sicar tem um significado muito forte. Representa a parte que sustenta. E é específico que nesse texto Jesus pare junto ao poço, que era uma herança de Jacó. Ele para no poço e a Bíblia diz: e Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, ou ao meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. O verso de número 8, ele é revelador, porque Jesus tinha quem pudesse tirar a água para ele. E eu parei para analisar isso, fazendo a leitura desse texto. Eu falei: ele não precisava necessariamente que a mulher tirasse a água, porque ele estava acompanhado dos discípulos. E no verso 8 o texto diz: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quem é que chega de um lugar cansado, num sol de 40 graus, e está mais preocupado com a comida do que com a água? Aleluia. Aleluia.
Isso aqui é uma questão de lógica. A primeira coisa que o nosso corpo vai pedir é a água. Então, ele vai lá e separa os discípulos para, em vez de pegar a água, saírem e irem buscar comida. E eu acho isso maravilhoso em Jesus. Eu acho isso extraordinário em Jesus. Porque ele poderia tratar daquele assunto na frente dos discípulos e estaria tudo bem. Mas ele não vai tratar na frente dos discípulos. João só está narrando essa história aqui porque provavelmente ele soube, através de Jesus ou da própria mulher, o que aconteceu aqui. A gente percebe que quando eles saem, Jesus olha para a mulher e fala: me dê de beber. E ela está com o cântaro dela, preocupada com os afazeres dela, com o que ela foi lá buscar. E a vida daquela mulher não estava fácil, não. Ela estava debaixo de um sol de meio-dia. E isso não é aleatório no texto. Foram as escolhas da vida dela que fizeram ela carregar o cântaro no sol do meio-dia. Foram as decisões dela que fizeram com que ela estivesse trilhando esse caminho na pior hora do dia, no horário em que o sol está mais escaldante. As nossas escolhas podem nos conduzir a bons momentos ou a momentos de sofrimento. Cada vez que ela fazia uma escolha errada, ela tinha que se esconder no sol do meio-dia. Cada vez que ela tomava uma decisão que não era agradável a Deus, ou as pessoas que estavam à sua volta, as pessoas que amavam ela tinha que se maquiar com o sol do meio-dia, para que ninguém olhasse para ela e enxergasse nela a sua fragilidade. E às vezes nós estamos assim. Em vez de procurar resolver o problema, porque ela pensou que mudando a hora de ir para o poço, o problema dela cessaria. Mas a mudança de horário não encerra o problema. A mudança de horário não é capaz de eliminar o problema que existia na vida dela. A rejeição, a acusação, a vergonha não sumia quando ela ia ao sol do meio-dia, pelo contrário, trazia mais dor e sofrimento e fazia com que ela vivesse ainda mais perturbada. Mas Jesus está no poço. Cansado, mas ele está lá. Glória a Deus. Eu imagino Jesus sentado, com a perna cruzada, esperando ela chegar naquele poço. Glória a Deus. Aleluia. Tem coisas que a gente não resolve com a força do nosso braço. Glória a Deus. Aleluia. Tem coisas que não adianta a gente tentar esconder ou fugir delas. Por quê? Porque o tempo não pode resolver alguns problemas. O tempo não pode resolver algumas crises. Na verdade, aquilo só afastava ela cada vez mais. E tudo que o diabo quer é que nós estejamos afastados do rebanho. Que nós estejamos afastados de quem nos ama. Que nós estejamos afastados da congregação. Tudo que o diabo quer é que a gente pense que a solução está no sol do meio-dia, quando ninguém está transitando pelo meio do deserto, pelo meio das ruas, por causa do calor. Então ela prefere enfrentar o calor do que mudar a atitude. Ela prefere enfrentar o calor do sol do meio-dia do que reconhecer que ela precisava de ajuda, que ela precisava ser transformada, mudada. Então a atitude dela faz com que ela sofra ainda mais. Isso aqui é o pecado representado. Cada vez que a gente comete um pecado,
A gente tem vontade de ir para a presença de Deus ou a gente fica se escondendo igual Adão no jardim? Enquanto Adão não havia pecado, ele permanecia todos os dias em contato com Deus, mas no dia que ele pecou, ele procurou um arbusto para se esconder, a folha da figueira para se cobrir. E aí o Senhor falou: Adão, cadê você, Adão? Como se Deus não soubesse onde ele estava. Como se Deus não soubesse o que ele estava fazendo. Mas Deus vai tendo um diálogo com ele, vai desenvolvendo um diálogo com ele. E essa mulher, ela está com essa visão, como a de Adão, pensando que o sol do meio-dia vai escondê-la, mas na verdade o sol do meio-dia só expõe mais a vergonha dela, só acaba trazendo mais peso sobre a vida dela. Eu preciso falar algo aqui para que a igreja entenda. Todas as vezes que você errar, pecar, falhar, você não pode se isolar. Você não pode querer escolher o sol do meio-dia e pensar: não, é o caminho que ninguém vai estar lá. Eu vou ficar sozinho, vou ficar tranquilo, ninguém vai ficar falando nada na minha orelha, ninguém vai ficar enchendo o meu saco porque eu faltei, porque eu errei. Fuja do sol do meio-dia. Ele está lá com a mulher e ele pede água. E quando ele pede água, ela está tão frustrada com a vida que ela já começa ali com os 2 pés de Jesus. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela está vivendo um período triste da vida dela. Fica explícito no texto que ela não era boa de relacionamentos. Cada vez que ela se relacionava, ela abriu uma nova ferida. Isso aqui fica explícito. Então Jesus está chegando no poço. E a gente tem um ditado popular que fala que gato escaldado tem medo até de água fria. Ela está sempre na defensiva, porque quem já sofreu traições e não perdoou, vai viver sempre na defensiva. Vai viver sempre com o pé atrás, nunca acredita, nunca confia. Ela está na defensiva e Jesus está dizendo: mulher, me dá água para beber. E aí ela começa o diálogo: como sendo tu judeu, você vem pedir água para mim, que sou samaritana? É como se ela tivesse dizendo: ei, se liga, rapaz. Você não tem nem que me dirigir a palavra, não quero ideia de você não. Mas como Jesus é especialista em trabalhar em corações que ninguém consegue trabalhar, ele é especialista. Quanto mais brava é a pessoa, meu irmão, mais vai chorar na presença de Deus. O nosso Deus é especialista em quebrar corações, ele é especialista. Glória a Deus. Você acha que Jesus vai virar as costas para ela e falar: ó, eu te dei oportunidade, hein? Sua maior oportunidade foi essa, de me servir água. Você acha que Jesus vai tratar ela dessa forma? Não. Porque Jesus conhece a profundidade das nossas feridas. E aí ele vai tratar ela, dizendo no verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está falando para ela: filha, se você conhecesse o dom de Deus. Aí eu parei nesse texto e falei: que dom? Existem tantos dons, sim ou não? Sim. E aí o Espírito de Deus falou de uma maneira poderosa comigo: o amor. Aleluia. E eu tenho um texto que eu amo, deixei marcado aqui para a gente ler. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Glória a Deus. Capítulo 13. Aleluia. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O Evangelho é baseado em amor, irmãos. Paulo está dizendo assim: todos os dons que impressionam os homens, que enchem os nossos olhos, não servem se eles forem usados só para performance. O que muda a nossa vida é o amor. Se eu te perguntar hoje, por que ele te escolheu? Não fui eu que escolhi ele, não, negativo. O texto diz que ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu. Escolheu quando? Quando você estava lá no boteco com o copo na mão. Ele te escolheu quando? Quando no ventre da tua mãe ele falou: vai ser minha filha, vai ser meu filho, vai ser profeta, vai adorar o meu nome. Você não tinha nem nascido e ele já tinha te escolhido. Quando você estava sendo formado, ele já escolheu você lá do céu, te apontou para você e disse: eu não abro mão de você, eu não abro mão da tua chamada, eu não abro mão da tua casa. O evangelho sem amor é uma farsa, é qualquer coisa menos evangelho. Nós estarmos reunidos dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, e nós não nos amarmos em Cristo, é uma farsa. Jesus disse: nisto vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Aleluia. 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 Todo aquele que lidera tem que liderar com amor. Todo aquele que preside tem que presidir com amor. Todo aquele que louva, todo aquele que adora tem que adorar com amor. Todo aquele que
se empenhou a fazer algo na obra de Deus, tem que fazer, porque o coração dele se alegra quando faz isso. Nós vamos falar sobre adoradores aqui, sim ou não? Só existe adorador de verdade se a adoração dele emana com amor. Se cada vez que ele ou ela abre a boca, o coração também se abre. Nós ouvimos aqui o servo de Deus falando que os lábios deles profetizavam e falavam que eles amavam a Jesus, mas o coração estava longe. Olha que coisa interessante. A gente percebe que essa mulher recebe uma oportunidade única e que Jesus começa um diálogo com ela. E ela responde, Jesus disse à mulher: Senhor, tu não tens com que atirar do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Me dá o endereço aí. Você tem? Cadê? Você faz? Cadê? Você cura mesmo? Cadê? Você liberta? Então por que continua chegando bêbado? Por que continua fumando? Cadê a água viva? Cadê? Onde é que tem? E Jesus continua o diálogo com ela. Aí ela vai lá e quer dar um cheque em Jesus. E ela fala assim: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará crescente. Você vai encher o cântaro hoje, filha, mas amanhã você vai ter que encher de novo. E depois de amanhã você vai ter que encher de novo. E você vai ter que continuar caminhando debaixo do sol do meio-dia. Filha, você vai ter que viver nesse ciclo. Você não vai sair daí, filha, porque esse cântaro e essa água desse poço não tem poder de mudar a tua vida. Mas se você beber da água que eu te der, se você provar da água que eu te der, essa água vai fazer em você uma fonte que jorra para a vida eterna. É mesmo, Senhor? E qual é o poder dessa água? Quem fumava já não tem mais prazer em fumar. Quem cheirava já não tem mais prazer em cheirar. Quem dançava já não tem mais prazer em dançar. Quem mentia já não tem mais prazer em mentir. Quem traía já não tem mais prazer em trair. E Jesus está dizendo para ela: filha, essa água mata a sede só agora, mas a água que eu vou te dar, ela tem o poder de fazer uma fonte. Eu quero te dar água que te tira de debaixo do sol do meio-dia. Ele diz para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Talvez o maior desejo dela era beber fora do horário do meio-dia. Eu queria chegar aqui de manhãzinha, quando todas as mulheres vêm buscar água, e a água está fresquinha, geladinha. Talvez o maior desejo dela era estar se saciando daquela água num horário diferente. Mas Jesus olhou para ela e falou: filha, você está pensando raso, porque eu tenho mais para você.
Olha só. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Me dá dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela está dizendo para Jesus: dá um ponto final nisso aqui. Escreve uma nova história para mim. Me tira do poço. Me tira do poço. Me tira da frustração. Aleluia. E é importante a gente entender esse diálogo, porque esse diálogo muda tudo. A mulher pensa que Jesus vem para se aproveitar dela, como outros homens provavelmente se aproveitaram. Mas todo aquele ou aquela que tem um encontro com Ele, na verdade só desfruta das bênçãos que Ele tem. Eu estou servindo ao Senhor há 10 anos. E eu pensava que a melhor coisa que eu poderia viver era estar rodeado de amigos, de mulheres, com muito dinheiro e bebida. Com droga. Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo, santo! Mas quando a gente tem um encontro com o Senhor, essas coisas aí não são nada, não são nada, não são nada. E eu quero aplicar essa palavra aqui e liberar sobre a tua casa e sobre a tua vida, que você vai viver os melhores dias, a tua casa vai viver os melhores dias. Deus vai tirar algumas pessoas do poço, Deus vai tirar algumas pessoas da vergonha, da humilhação, do constrangimento, do pecado. Deus vai trazer algumas pessoas de volta à presença dEle. É preciso liberar uma palavra para esta igreja nessa noite. O poço não é o fim, não. O poço só é um lugar de encontro com aquele que vem para mudar a nossa história. Tem hora que Ele permite. Tem hora que Ele vai permitir a gente chegar lá no poço, ou até no fundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, Porque quando a gente está no poço, a gente vê quem é amigo. aleluia, Quando a glória. gente está no poço, a gente vê quem nos ama. Então Ele te permite chegar no poço, sabe para quê? Para ir tirando as pessoas, abrindo o caminho e dizendo: filha, eu sou o único amigo verdadeiro que você tem. Eu não te abandono quando você está caminhando com um cântaro debaixo do sol do meio-dia. Pelo contrário, eu venho aqui ao teu encontro para te dizer: eu vou te tirar daqui e eu vou te levantar de uma forma que você nem imagina, porque você vai ser fonte de Deus. Senhor, me dá água, para que eu não tenha que voltar mais aqui. E aqui está a diferença de Jesus para o sol meio. Jesus fala para ela: tá bom, mas traz o seu marido aqui. Jesus nos ama, sim ou não? Sim. E o maior propósito de Jesus é mudar o nosso caráter, as nossas atitudes, pensamentos,
ambientes, amizades, tudo aquilo que pode nos influenciar para longe dele. Jesus falou: você quer água? Quero. Mas traz seu marido primeiro. Jesus foi no ponto central dela. Jesus conhece aquilo que a gente tem de mais obscuro em nós. Quando nós oramos aqui juntos, ninguém fica falando: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Mas quando a gente está em particular com Deus, a gente chora na presença dele. A gente tira o fardo e fala: Senhor, alivia a carga. Jesus está tirando a carga dela e está falando: filha, chama teu marido, traz ele aqui. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus pegou a pedra para apedrejá-la, sim ou não? Ele está falando: filha, você não precisa se esconder diante de mim. Quando você não está bem, eu conheço. Nos teus piores dias, eu estou com você. Eu não sou teu Deus só quando você está orando muito, jejuando muito, lendo muita palavra, pregando muito, cantando muito, frequentando cultos, fazendo a obra. Eu não sou teu Deus só nesses momentos. Eu não sou teu Deus só. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O que ele está fazendo com ela aqui é criar um relacionamento com ela. Ele poderia chegar e falar: ó, mulher, estou te perdoando dos teus pecados, eu sou o teu Deus, a partir de agora a tua vida mudou. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer relacionamento. Ele quer comunhão. Ele quer que a gente, quando vá trabalhar, vá falando com ele. Na escola a gente fale com ele. Em casa a gente fale com ele. E de repente a gente está ali e ele chega e começa a falar conosco. E a gente tem que ter disponibilidade para falar com o Senhor. Tem gente que ele visita no carro dirigindo, outros no trem, no metrô, no ônibus. A mulherada ele visita lavando as louças, limpando a casa. Tem gente que ele visita e chega caminhando. Eu não sei qual é a hora que ele chega, mas quando ele chega, ele está dizendo assim: ei, eu vim bater um papo com você. Aleluia! Vou terminar aqui. Maravilhoso. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, na capital da adoração, adorareis o Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Filho, você não precisa de um lugar, você precisa da intenção. Não é o lugar que te faz adorador, não é o lugar que te faz conhecido por Deus, não é o terno, não é a gravata, não é a saia bonita, não é isso que te faz adorador, não é isso que te transforma em alguém que adora a Deus, não é isso.
é o relacionamento. Ele está dizendo: filha, esquece os lugares, porque quem adora não precisa de lugar, quem adora não precisa estar dentro de quatro paredes, quem adora de verdade não precisa ser influenciado a adorar. E é por isso que eu estou pregando aqui. Não estou pedindo para você dar glória a Deus, não estou pedindo para você segurar na mão do teu irmão, da tua irmã, para chacoalhar. Não. A adoração de verdade não precisa ser manipulada, ser incentivada, não. Quem adora de verdade entende que tem que estar com o coração aberto, disposto, que tem que vir aqui e falar: Senhor, eu vim entregar o meu culto, eu vim entregar a minha adoração, eu vim te entregar o meu louvor. Tem gente que já entendeu isso aqui, e a gente não precisa ficar dizendo: pega na mão, levanta a mão, chacoalha, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Não. Você tem liberdade, amém? Você tem liberdade aqui, você tem liberdade. Quem se relaciona com Ele tem liberdade. Quem sente a presença dEle tem liberdade de abrir a boca e falar: Jesus, eu te amo. Oh, Mestre, obrigado pela tua presença. Porque quanto mais a gente adora, o ambiente vai mudando, o ambiente vai ficando favorável, a presença dele vai se aproximando e nos enchendo de graça. Filha, os adoradores não precisam de lugares, porque o Pai não está olhando e dizendo: eu vou ver quem vai me adorar na congregação hoje. Ele não procura os templos. O texto que nós lemos diz que ele procura a tais. E nós somos os tais nessa noite. Nós somos os tais que somos procurados por Deus. Eu quero encerrar com a leitura de um texto sobre adoração. Eu queria que vocês entendessem isso. O que é adoração? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Verso 29. A gente vai ler alguns versos aí. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho suas vestes, puseram Jesus em cima. Você consegue imaginar esse texto? Eles pegando, preparando o animal, colocando suas roupas ali como se fosse uma espécie de cela, para que Jesus pudesse montá-lo. E indo ele está indo em direção ao templo em Jerusalém. Esse episódio é a entrada triunfal. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, como se fosse um tapete vermelho.
E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus. Olha a fala dos fariseus, irmãos. Verso 39. Mestre, repreende os teus discípulos. Que adoração é essa, mestre? Epa! Os fariseus estavam preocupados com a adoração que Jesus recebia. Glória. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eles pararem de dar glória ao meu nome, as pedras vão começar a glorificar-me. Eu não sei para quem eu vim pregar aqui nessa noite, mas eu vim entendendo que nessa igreja existem adoradores de verdade. Jesus está dizendo: se alguém deixar de me adorar, fica tranquilo, porque eu levanto pedra. E ele falou: Pedro, eu vou te levantar como a base que vai estar sobre a igreja. Eu sou a base fundamental e você vai ser um dos pilares. Você é pedra, Pedro. Você faz parte da igreja, Pedro. Quando os judeus deixaram de adorar, aí o Pedro começou a abrir a boca e dizer: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E eles pensaram que a adoração só era possível se viesse deles. Mas aí Pedro falou: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. E a igreja, no ano de 2025, está dizendo: nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Eu te adoro por aquilo que o Senhor é. Adorador é conhecido. Adorador não se esconde, irmãos. Jovem de óculos ali, ó. Você tem no teu coração a essência de Deus. O diabo quer roubar isso de você. Mas toda vez que você adora, o céu está te dizendo: eu te amo, filho. Aleluia! Toda vez que você abre a tua boca para louvar o Senhor está dizendo: eu te amo. Aleluia! E Ele está dizendo para você: você é fonte de Deus. Glória a Deus! Você é fonte que jorra água. Aleluia! Você não vai sentir sede, diz o Senhor. Glória a Deus! Você é uma fonte. Aleluia! Meus irmãos, guarda essa palavra no teu coração. O Senhor nos ama, apesar de nós estarmos debaixo do sol do meio-dia. Ele vem ao nosso encontro e fala: esquece o cântaro. A mulher sai tão impactada que ela deixa o cântaro para trás e vai pregar em Samaria. Aleluia! Quando os discípulos chegam, ela já estava ganhando almas para o Senhor. Glória a Deus! Se preocupe com aquilo que Ele te entregou. Aleluia! Continue exaltando o nome do teu Deus. Glória a Deus! Aleluia.